Olha só, após a Segunda Guerra Mundial, você sabia que o Japão desenvolveu uma ferramenta chamada 5S? Sim, é uma ferramenta de gestão para um bom andamento, funcionamento e organização de uma empresa. Pois é, a mensagem de hoje é sobre os 5S de Deus. Se a tua vida está desorganizada, fica aí. Deus vai falar com você agora, para a glória do Senhor Jesus. A nossa meditação hoje se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados e queridos irmãos, eu estava meditando hoje nessa palavra. Quando meditei, Deus me revelou uma mensagem. O segundo livro de Crônicas é atribuído a Esdras. É um livro que foi escrito há aproximadamente 400 anos antes de Cristo. E tem por tema o encorajamento, a exortação provenientes da herança espiritual de Judá. A realidade é que o segundo livro de Crônicas vai começar com o rei Salomão fazendo sacrifícios em Gibeon. A Bíblia diz que Davi já tinha partido. E agora Salomão, como sucessor, estava no trono de Israel. E a Bíblia diz que Salomão era um homem rico, um homem que Davi deixou muitos preparos para a vida de Salomão. E a Bíblia vai dizer que Salomão ofereceu 1000 holocaustos ao nosso Deus. A Bíblia diz que uma certa noite em Gibeon, Deus apareceu a Salomão. Deus vai aparecer a você. Você já pensou o que é Deus aparecer para nós e perguntar: peça o que é que você quer que eu vou fazer? É diferente do prefeito, do governador, do presidente da república. É diferente do homem natural aqui da terra. Quando Deus diz que manda pedir alguma coisa, Ele está dizendo que Ele é capaz de fazer o que você pedir, porque Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Salomão, olhando para Deus, disse: olha, Senhor, o Senhor tem me colocado diante de um tão grande povo, tão numeroso, que não se pode contar. Eu gostaria de lhe pedir 2 coisas. Em primeiro lugar, sabedoria. Em segundo lugar, entendimento para governar todo este povo. O interessante é que a Bíblia vai dizer que Deus se agradou do pedido de Salomão. A Bíblia vai dizer: porquanto você pediu sabedoria, entendimento para governar o meu povo, você não pediu riqueza, você não pediu a morte dos teus inimigos, você não pediu honra, eu vou te dar sabedoria, entendimento e vou te dar riqueza, como nunca outro homem houve e nunca outro homem haverá, Salomão, depois de ti. Eu fico pensando, se fosse nos dias de hoje, Deus perguntando o que é que a gente queria. Será que nós não tínhamos pedido um carro do ano, uma casa própria, uma roupa de marca? Será que nós não tínhamos pedido um batismo com o Espírito Santo? A realidade é que muitas vezes nós pedimos e não somos respondidos, porque muitas vezes nós não sabemos pedir. A Bíblia diz lá em Tiago que vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, vocês pedem para os vossos próprios deleites, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Salomão foi um homem rico, riquíssimo. Deus lhe deu sabedoria, Deus lhe deu conhecimento, riquezas, Deus lhe deu bens, honra. Pessoas de longe vinham ouvir a sabedoria do rei Salomão. Deus o fez um homem próspero, de ouro, de prata em Jerusalém. A Bíblia diz que o ouro na época de Salomão era como pedras. Já pensou? Era muito ouro, era muita riqueza. Era um reino de muita opulência, de muita prosperidade e de muita paz. A Bíblia diz no capítulo 2 que Salomão colocou no coração de fazer um templo para Deus. E a Bíblia diz que Salomão vai falar com o rei de Tiro, dizendo: olha, procura um homem sábio, porque eu vou construir uma grande obra para o nosso Deus. Eu vou construir uma obra e há de ser grande, porque o nosso Deus é grande. Eu acho bonito esse pedido de Salomão, porque muitas vezes somos pessoas mesquinhas na oração, somos pessoas que temos até uma certa hipocrisia e achar que Deus não pode nos dar o melhor. Salomão disse: eu vou fazer uma obra e tem uma coisa, é grande. Grande vai ser a obra, grande vai ser o mistério. E a Bíblia diz que ele manda
falar com o rei de Tiro, e o rei de Tiro disse: homem sábio és tu, Salomão. Homem sábio és tu, porquanto mandasse buscar um homem sábio. Vou mandar um homem chamado Irão Abiú. Este homem chamado Irão Abiú é um homem que sabia trabalhar em ouro, sabia trabalhar em prata, em bronze, em ferro, em pedra, em madeira, em púrpura, em linho, em carmesim. Era um homem totalmente sábio. E a Bíblia diz que ele foi enviado a Jerusalém, e em troca Salomão deu trigo, deu cevada, deu azeite, deu vinho, deu comida em troca. E eles começaram a obra. Começaram a fazer aquela grande obra. A Bíblia diz que Salomão procurou homens ali, homens que sabiam trabalhar com madeira, homens que pudessem inspecionar a obra, e foi colocando cada um na sua ordem. E a Bíblia diz que começaram a fazer um templo para o nosso Deus, e começaram também a fazer o palácio de Salomão. De forma que tudo que se fazia no templo, a Bíblia vai dizer que era forrado de ouro puro. Para você ter uma ideia, a Bíblia vai dizer que até os pregos da casa do Senhor eram cobertos de ouro, para a glória do Senhor Jesus. Foi feito o átrio, foi feito os querubins ali para a glória do Senhor Jesus. Foi feito o véu de púrpura, foi feito as colunas. Existia 2 colunas na época, que eram colunas de Joaquim e a coluna de Boaz. E foram construindo aquela obra. Salomão fez o seu grande trono. A Bíblia diz que no seu trono existia figuras de boi, 12 bois ali no seu trono. Existe um mistério muito forte sobre o trono de Salomão, onde a cabala judaica vai falar de muitas coisas, mas aqui não é o caso de nós falarmos aqui. A Bíblia diz que eles fizeram as pias, fizeram os castiçais de ouro, fizeram as 10 mesas, fizeram o pátio dos sacerdotes. A Bíblia diz que foi feito as cadeiras, as pás, os globos, os capitéis, as romãs, as bases, as caldeiras, tudo foi feito. Os garfos, tudo era revestido de ouro puro, de maciço ouro. A Bíblia diz que Salomão fez todos esses objetos em grande abundância, que não se podia averiguar, meu amigo, na época, o valor do cobre para a glória do Senhor Jesus. Era flores, era lâmpadas, era bacias, eram os apagadores, eram as colheres, era muita coisa. De maneira que no capítulo de número 5, a Bíblia vai dizer que assim acabou Salomão toda a obra. E acabando a Salomão toda a obra, o que é que Salomão vai fazer? A Bíblia diz que ele vai chamar os homens, vai chamar os anciãos da época para subir com a arca da aliança. Salomão vai começar a fazer os sacrifícios. A Bíblia diz que os sacrifícios eram tão numerosos que não se podia contar por causa da sua grandeza. A Bíblia diz que os sacerdotes trouxeram a arca da aliança, aleluia, com os varais ali. E a Bíblia diz que também convocaram os levitas. Os levitas quem eram, irmão Júlio? Os levitas eram os cantores, os adoradores do Senhor. Eles prescendiam de Asaf, de Emã, de Gedutum. A Bíblia diz que os vestidos desses homens eram de linho puro fino. E eles traziam consigo os saltérios, as harpas, eles traziam as trombetas, os símbolos, muitos instrumentos. E a Bíblia diz que quando eles começaram a louvar, a engrandecer o nome do Senhor, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. A glória do Senhor Deus encheu o ambiente de uma forma muito forte, de uma forma muito poderosa. Eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Deus vai fazer uma coisa grande na tua vida, você crê nisso? Fica aí, porque grande é o mistério que Deus vai revelar agora para a tua vida. A Bíblia diz que quando eles começam a louvar, a engrandecer a Deus, essa glória, essa Shekinah cai no ambiente. E a Bíblia diz que Salomão vai orar. Salomão vai estender as suas mãos para os céus. E a Bíblia diz que na época Salomão mandou fazer uma plataforma. E ele subiu na plataforma e começou a orar ao Senhor, dizendo: ó nosso Deus, aleluia, quando o povo de Israel pecar, Senhor,
que o povo entrar nesse templo e começar a orar, lembra-te, Senhor, das nossas orações, das nossas súplicas, Senhor. Aleluia, ouve-nos, ó Deus. E ele diz, quando também o povo for ferido diante dos seus inimigos, mas entrar aqui para orar, ouve o teu povo, Deus. Senhor, quando os céus se fechar, que não houver chuva, tiver pecado contra ti, você sabia que a seca muitas vezes é falta, aleluia, muitas vezes não é problemas meteorológicos, não, muitas vezes é o pecado do ser humano. É o gemido da terra. A Bíblia diz que quando houvesse fome na terra, por causa da ferrugem, dos gafanhotos, da lagarta, Salomão diz, Senhor, quando o povo orar nesta casa, ouve dos céus. Salomão orou até pelos estrangeiros. Diz, Senhor, quando tiver estrangeiros aqui em Jerusalém, quando estiver peregrinos aqui em Jerusalém que orarem ao Senhor, ouve eles também, Senhor, ouçam os gentios. Ouve tudo os santos céus, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor conhece o coração dos filhos dos homens. E Salomão começa a se derramar em oração. A Bíblia diz que ele pedia a Deus que Deus protegesse o povo quando o povo fosse à guerra. Ele dizia, ouve, Senhor, dos céus a sua oração. Faz-lhe justiça quando pecarem contra ti, Senhor. Entre parênteses, pois não há homem que não peque. Tenha misericórdia deles, Senhor. Estejam os teus olhos abertos, estejam os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E a Bíblia diz no capítulo 7 que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor Jesus encheu o ambiente. Eu profetizo em nome de Jesus que a oração que você fizer neste lugar hoje vai ser uma oração diferente. Deus vai derramar da sua glória, vai consumir aquilo que não está agradando a Ele, vai consumir todo o pecado. Você vai sentir a presença do Espírito Santo aí, e o nome do Senhor vai ser glorificado para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os sacerdotes não podiam se conter de pé. Mas por que, irmão Júlio? Por causa da glória do Senhor Jesus. Muitas vezes tem crentes que pulam dentro da igreja. E as pessoas ficam escandalizadas. Sabe o que é aquilo, irmão? É a presença do Espírito. Quando a presença de Deus chega, dá vontade de pular, de gritar, porque a glória que envolve é uma glória poderosa, é uma glória forte, é uma glória tremenda no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Salomão, no capítulo 7, versículo 5, vai fazer outro sacrifício, dessa vez, meu amigo, de bois. 22 mil bois, só de boi. E a Bíblia diz de ovelhas, 120 mil ovelhas. Salomão era um homem que estava disposto a dar o melhor para o nosso Deus. A Bíblia diz que ele fez uma festa durante 7 dias. E quando acabou, o povo voltou para a sua casa, alegre, contente, para a glória do Senhor Jesus. No capítulo 7, versículo 12, a Bíblia diz que Deus vai aparecer a Salomão segunda vez. E a Bíblia diz que Deus aparece a Salomão e vai dizer, Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, Salomão. Se eu fechar os céus e não houver chuva, quando eu ordenar o gafanhoto, a peste entre o povo, aí vamos entrar agora nessa palavra. Quando tudo isso estiver acontecendo, se o meu povo realmente, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aleluia, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí sim, eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os pecados e sarar, Salomão, a sua terra. A partir de agora, os meus olhos estarão abertos às orações que se fizer neste lugar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu aprendo uma coisa interessante. Um dia desses eu estava estudando sobre a metodologia 5S. A metodologia 5S
é uma metodologia japonesa, onde o Japão desenvolveu após a Segunda Guerra Mundial. É uma ferramenta de gestão cujo método é voltado para a organização de uma empresa e traz resultados concretos, positivos. A primeira delas, eles chamaram o S de Seiri, o segundo S em japonês é Seiton, o terceiro S é Seizo, o quarto S é Seiketsu e o quinto S é Shitsuke. Ou seja, para a nossa linguagem brasileira, essa metodologia de organização de uma empresa, eles deram o nome de equipamentos. Eles prestaram atenção que só queriam dentro da empresa equipamentos que se usasse e descartasse tudo aquilo que não se usasse. Para quê, irmão Júlio? Para ganhar espaço físico. A segunda metodologia que eles desenvolveram era a Seiton, ou seja, organização. Eles perceberam que toda empresa tem que estar de forma organizada, arrumada. Por quê? Porque o trabalho flui rápido. Uma coisa, meu amigo, é você procurar, por exemplo, uma roupa dentro de um guarda-roupa desorganizado. Assim é na empresa. Tem as gavetinhas dos clipes, das canetas, né, das coleções, das pastas, dos arquivos. Então eles prestaram atenção que para um bom desenvolvimento de uma empresa é necessário a organização. A terceira eles chamaram de Seiso. Aleluias. O que é isso? É limpeza. Ele dizia, para um bom desenvolvimento de uma empresa é necessário que se haja higiene, é necessário que se haja limpeza, ambiente limpo, as pessoas em uma boa aparência, fardamento limpo, talvez o slogan da empresa no fardamento, né? Então eles começaram a prestar atenção nisso. A quarta chamaram de normas, que a empresa tinha que ter normas, hora de sair, hora de entrar, normas dentro de uma empresa. Em quinto lugar, eles perceberam que para o bom andamento de uma empresa era necessário ter disciplina, como por exemplo, treinamento de pessoas profissionais, treinamento dos trabalhadores, dos funcionários, avaliações mensais ou trimestrais ou semestrais. O que é que eu aprendo com esses 5S? Assim é na nossa vida espiritual. Para a nossa vida ter um bom andamento com o nosso Senhor, é necessário em primeiro lugar, irmão Júlio, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, para a tua vida andar, meu querido, é necessário ser povo de Deus. A Bíblia diz lá em 19, versículo de número 5, a Bíblia diz, sede diligentemente, em Êxodo 19, 5, sede diligentemente, ouvides a minha voz, e guardar o meu conserto, então sereis para mim como uma propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Para a tua vida andar, meu querido, é necessário ser escolhido, é necessário andar com Deus. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, a Bíblia diz que Jesus disse o seguinte, a Bíblia vai dizer, olha, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Mas a todos os quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Existe uma diferença entre criatura e filho. Todo ser humano é criatura, mas a partir do momento que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, você agora passa a ser filho de Deus. Você passa agora a ser propriedade peculiar, exclusiva de Deus. Satanás agora já não tem mais poder sobre a tua vida. Você agora tem um anjo da guarda e tem o Deus Todo-Poderoso que te guarda. Aleluia, para em nossa vida, meu querido, andar, ter uma boa reputação, é necessário isso. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,9, a Bíblia diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, um povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Coisa boa, meu querido, é ser povo de Deus. Coisa maravilhosa é ser propriedade exclusiva de Deus, para o bom funcionamento da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, da tua igreja. Segundo lugar, é se humilhar. O que é se humilhar? É se tornar humilde. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a mão de Deus, para que o seu tempo ele vos exalte. Devemos nos humilhar diante do nosso Deus, nos tornarmos humildes. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas só querem mostrar ostentação. Ninguém mais quer se humilhar diante de Deus. Ninguém mais quer se tornar humilde. Pelo contrário, as pessoas querem se mostrar que são os tais, que são os bambambãs, né, nas redes sociais, onde mostra os músculos, os bíceps, mostra que parece o Homem-América, né? Parece o Capitão América, parece até Thor com aquele martelo dele. São pessoas que parecem o Super-Homem, pessoas que parecem o Hulk, mas a Bíblia manda a gente se humilhar. Até o próprio Jesus se humilhou, aleluia, tomando a forma de homem, tomando uma forma de servo, foi obediente, foi até a morte de cruz. O próprio Jesus se humilhou. Devemos se humilhar, reconhecer que não somos nada diante de Deus. Quantas pessoas querem ser tanta coisa. Coitado dessas pessoas. Deus fica olhando assim. Aleluia. Deus dizendo: mas se eu permitir que uma veia do coração entupa, se eu permitir um vento contrário soprar, não sobra nada, meu querido. É muita coisa. A Bíblia diz: primeira coisa, ser propriedade de Deus. Segundo, se humilhe diante de Deus. Diante de Deus eu não me humilho, eu sou ateu. Você só é ateu, meu querido, ateu. Até o dia que Deus apertar teus parafusos, rapaz. Já é comprovado que todo ateu, no momento de dificuldade, ele clama pelo nome de Deus. Que conversa é essa? É muita fé para ser ateu. É necessário ter muita fé. Aleluia. Você olhar o universo, totalmente inteligente, uma coisa totalmente organizada, e fica ensinando que o homem veio do macaco, fica ensinando nas escolas que do Big Bang, como é que uma explosão põe tudo em ordem. Pelo amor de Deus, vamos se humilhar diante de Deus. É Deus quem criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito, mas os homens buscaram muitas invenções. E o pior é porque querem a glória para si. Se Deus não te der inteligência, você não faz nada. Você não fala nada, meu querido. Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que nós devemos orar. A Bíblia está cheia de exemplos de homens de oração, como Abraão, Jacó, Moisés, Samuel, Ana, que orou ao Senhor, onde batia só os lábios ali no templo do Senhor. O rei Ezequias orou, Elias orou ao Senhor, Daniel orou ao Senhor Jesus, orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que o próprio Jesus orava, também passava noites em oração no monte. A Bíblia diz que o ladrão na cruz orou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Senhor. Aleluia. Como é que pode a gente viver sem oração? Oração é o que nos ajuda. A Bíblia diz que a nossa carne muitas vezes é fraca. Aleluia. Mas o Espírito Santo tem que estar sobre a nossa vida. Devemos estar em oração para não cair em tentação. A carne é fraca, devemos orar, pedir a misericórdia de Deus, orar e falar com Deus.
Orar é entrar no quarto, é fechar a porta, é falar com Deus em oculto. A Bíblia diz que o Deus que nos vê em oculto vai responder em oração. Batei e abre-se-vos-á. Peçam, busca, porque Ele vai abrir as portas. Todo aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. O que busca, encontra. É o que a Bíblia diz, para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz, meus queridos, que existia uma viúva lá em Lucas 18, que ela insistia constantemente. Um juiz lá iníquo, que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E ela batia: defenda a minha causa. Eu quero a minha causa defendida. E ela: não defende. A mulher: o homem: não vou defender. Quero minha causa defendida. Certo dia ele chegou: eu vou defender a causa dessa mulher. Muita perseverança. Vê se essa mulher me deixa em paz. Aleluia. Persevere em oração. Peça a Deus. Aleluia. Não deixe, meu querido Deus, em paz, não. Aleluia. Clama a Deus. Deus. Aleluia. A Bíblia me promete que tudo que eu pedir em oração crendo eu vou receber. Se está de acordo com a tua vontade, eu quero receber, Deus, o batismo com o Espírito Santo, renovo, prosperidade da tua vontade, me ajuda. Peça a Deus até Ele resolver essa causa. Peça, clama, busca, Deus, porque Deus vai fazer maravilhas na sua vida para a glória do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus orou no Getsêmani: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, Pai. Os discípulos dormiam enquanto Jesus orava. Jesus angustiou-se. Jesus suou gotas de sangue no Getsêmani. Jesus orou como filho de Deus. Quem sou eu para não orar? Aleluia. Muitas vezes somos destruídos pelo orgulho. Não queremos orar não com vergonha. Eu não vou me humilhar diante de Deus não. Quem somos nós? Vamos nos humilhar, vamos orarmos ao nosso Deus. Aleluia. Em quarto lugar, o que é que eu vejo aqui? Se converter dos maus caminhos. O que é se converter, irmão Júlio? É mudar de posição. É indo em direção ao norte. Jesus disse: volta, vai em direção ao sul. É ir em direção ao mundo. E Jesus dizer: volta, vai em direção à igreja. É ir em direção à pornografia, em direção a sites indesejados. E Jesus diz: tira daí, coloca aí no estudo bíblico. É querer escutar um forró, um funk, onde desvaloriza as moças atuais, chamando as jovens muitas vezes de animais. E a Bíblia diz: volta, começa a ouvir louvor de adoração a Deus. Converter é isso, é retrocesso. Aleluia, que nós estamos fazendo errado. É retroceder e voltar para os caminhos do Pai, meu querido. É isso. Aleluia, é se converter dos maus caminhos. Aleluia. A Bíblia diz que quando acontece isso, quando a gente ora, a gente busca, se converte dos nossos maus caminhos, nós devemos nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Jó disse: os meus olhos conheciam Deus, aleluia, só de ver, mas agora eu ouço Ele, agora eu vejo Ele. Portanto eu me abomino no pó e na cinza. João Batista dizia: raça de víboras, quem é que está vos ensinando a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. O machado já está posto à raiz. Todo aquele que não der fruto vai ser arrancado e lançado fora. Devemos produzir frutos dignos de arrependimento para a glória do Senhor Jesus. Quando isso acontece na nossa vida, aqui eu vou encerrar. O que é que acontece? Deus ouve dos céus. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, meu amado. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, Deus perdoa dos céus. Quando nós fazemos isso, Deus sara a nossa terra. Deus sara o nosso coração.
para a glória do Senhor Jesus. Recebe esta palavra. Eu até falei sobre essa metodologia 5S, depois procura, pesquisa, né? Quem é dono de empresa, quem é microempreendedor, quem trabalha numa certa organização de empresa sabe o que é isso. E eu olhando isso, Deus me deu essa metodologia espiritual para a tua vida. Sim, se o povo que se chama pelo nome dele, em primeiro lugar, seja povo de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia vai dizer, se humilha. Em terceiro lugar, ora. Quarto lugar, busca a face de Deus. Em quinto lugar, se arrependa dos seus caminhos. São os 5 S's de Deus para a tua vida. Recebe esta palavra, independentemente se você é empresário, cristão, simples, humilde, que nem eu. Ouça esta palavra, porque Deus vai fazer maravilhas. Quando nós resolvemos isso na nossa vida, Deus estará com os seus ouvidos abertos, prontos para perdoar os nossos pecados, sará a nossa terra, sará o nosso coração. A Bíblia diz que não devemos ter um coração cheio de mágoa, aleluia, remoendo de dia e de noite as coisas ruins, porque isso causa perturbação na nossa vida, causa doenças, causa estresse, causa câncer. Peça a Deus para Deus tirar tudo de ruim do teu coração. Pensa positivo, ajuda o próximo, pratica a palavra de Deus, perdoa, seja perdoado por Deus e recebe a presença de Deus na tua vida. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Que Deus resolva tudo na tua vida e o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém.